Então, dando sequência, né, ao livro Há 2000 anos, no capítulo 8º, nós estamos, né, da segunda parte. Na semana passada nós vimos, né, que o Públio Lentulus, na mão do André de Gioras, acabou sofrendo, né, a sua cegueira pelas mãos do próprio filho, sem saber que era o próprio filho. Mas Roma, né, o Império Romano, domina a situação e aprisiona todos aqueles que eram os judeus, né, os hebreus rebeldes ali com relação à tirania do Império Romano. E então Públio Lentulus volta para casa, cego, mas desejoso de conversar com André de Gioras, porque André deixa meio claro que aquela pessoa que cegou ele era alguém que ele gostaria de falar quem era. Mas Públio Lentulus ainda não teve a oportunidade de se aproximar do prisioneiro e está para acontecer aquela festividade em Roma. Todos os aprisionados foram levados para lá para serem apresentados, né, aos vitoriosos e depois condenados à morte ali e jogados no rio Tibre. Então a gente vai voltar justamente nesse momento. O Públio Lentulus esperou o dia certo, que era o único dia que ele teria a oportunidade de fazer aquilo sem levantar muita suspeita do que por que ele estava querendo falar com aquele prisioneiro, né? E então no dia seguinte, desde as primeiras horas do dia, começaram a agrupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras, desarmadas, vestindo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbas auréolas de louro. Transpondo as portas da cidade sob os aplausos estrondosos de multidão sem fim, foi-lhes oferecido esplêndido banquete, presidido pelo próprio imperador e seu filho. Então os soldados, né, todos aqueles já sem as armas, foram ali para a festa, né, a grande festa. Vespasiano e Tito, quer dizer, o imperador e o filho dele, que comandou, né, a atividade militar lá, logo após as cerimônias do Senado, no pórtico de Otávia, encaminharam-se para a porta triunfal. Ali ofereceram um sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Realizada essa cerimônia, pôs-se em marcha o grande cortejo, ao qual Públio Lentulus não faltou. Então, apesar de cego, nas festividades do Senado, o senador Públio Lentulus estava presente, com a secreta intenção de ouvir a palavra reveladora do chefe prisioneiro, cujo cadáver, depois dos sacrifícios daquele dia, seria atirado às águas do Tibre, de acordo com as tradições vigentes. Quer dizer, se Públio Lentulus não conseguisse falar naquele momento com o André de Gioras, ele perderia a chance, porque o André iria ser morto e jogado no rio Tibre. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos, em número considerável, então apesar daquela quantidade que já foi morta lá, né, porque não era interessante, mas uma grande quantidade que foi levada para lá, eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. À frente do cortejo imenso seguia incalculável quantidade de obras de ouro puro, enfeitadas de cores variadas e berrantes, e logo após, pedras preciosas em número incontável, não só em coroas de fulgurante beleza, como também em estofos que maravilhavam os espectadores pela variedade, sendo de notar que todos esses tesouros eram carregados por jovens legionários, trajando túnicas de púrpura com graciosos ornamentos dourados. Então, olha a riqueza de detalhes que Emmanuel nos traz de como era, né, até a vestimenta desses que participaram dessa festividade. E esses tesouros conquistados, imaginem, né, historicamente o que é isso.
foi o que eles retiraram do Templo de Jerusalém, né, e também ali do povo hebreu, nesse massacre, nessa queda, né, do Templo de Jerusalém na época. Depois da exibição dos tesouros conquistados pelo triunfador, vinham as centenas as estátuas dos deuses, talhadas em marfim, em ouro, em prata, em tamanhos prodigiosos. Em seguida os deuses, todo um exército, em seguida aos deuses, quer dizer, as estátuas, todo um exército de animais das mais variadas espécies, e dos quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes cobertos de magníficas pedrarias. Então, olha isso, até elefante, dromedário, era como se fosse uma grande apresentação mesmo, né? Acompanhando os animais, a multidão compacta e acabrunhada dos prisioneiros vulgares, exibindo sua miséria e olhares tristes, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que os maniatavam. Após os prisioneiros sucumbidos, passavam os simulacros das cidades vencidas e humilhadas, confeccionados com grande esmero, sustentados nos ombros de soldados numerosos, semelhantes aos modernos carros alegóricos das festas carnavalescas. Olha que interessante a descrição. Parecia um desfile de carnaval. Havia representações de todas as cidades destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem faltar o arrasamento dos campos, a queda de muralhas e os incêndios devastadores. Então era uma escola de samba, com cada ala demonstrando cada setor da batalha, do que aconteceu, como aconteceu. Então, para trazer para o povo que ficou em Roma, o que é que tinha acontecido, né? O que é que tinha acontecido nessas batalhas. Depois desses símbolos, eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém. Olha isso. Os despojos dos povos vencidos, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e irreverentes da turba que se apinhava por toda parte, desfilaram as estátuas representando as figuras de Abraão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi e mais todos os objetos sagrados do famoso Templo de Jerusalém. Então, olhem isso. Tudo isso que pertencia ao povo hebreu, ao Templo de Jerusalém, foi saqueado, foi tirado pelo Império Romano nesse ano, né, de 70 e pouco, e levado para Roma. Tal a mesa dos pães de preposição, feita de ouro maciço, as trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, os paramentos de alto valor intrínseco, os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus, que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças triunfadoras. Cada objeto, a lei, né, era a Torá. Cada objeto era carregado em andores preciosos e bem ornamentados, ao ombro dos legionários romanos coroados de louros. Após os textos da lei, seguia Simão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado de seus 3 auxiliares diretos, inclusive André de Giores. Então, na época, o chefe supremo, né, dos hebreus era Simão. E um dos auxiliares, né, eram 3, era o André de Giores. Então, ele era auxiliar direto do supremo sacerdote lá
de Jerusalém. Todos esses chefes da longa e desesperada resistência vestiam de preto e caminhavam solenemente para o sacrifício, depois de exibidos em todas as comemorações festivas do triunfo. Então, eles eram apresentados para a multidão e depois eram levados, encaminhados para a futura, né, para a condenação mesmo à morte. Em seguida vinham os carros soberbos e magníficos dos triunfadores. Após a passagem deslumbrante de Vespasiano, passava Tito num oceano de púrpura, de sedas e de vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. No séquito de honra, passava igualmente o senador valetudinário e cego, não mais pelo prazer das homenagens, mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André antes do trágico momento em que o seu corpo balançasse sobre as águas lodosas do Tibre, no instante da consumação do último suplício, sob os aplausos delirantes do povo. Então, o Públio estava presente nessa festividade, não porque ele queria estar na festividade, mas porque era de interesse dele simplesmente conseguir se aproximar do André de Giores. E após os carros imperiais dos vencedores e seus áulicos mais íntimos, vinha o exército compacto, entoando os hinos da vitória enquanto todas as ruas e praças, foros e pórticos, terraços e janelas se pejavam de incalculáveis multidões curiosas. Imagina, o povo era uma atração, né? A chegada do exército, as conquistas. Quantas conquistas o Império Romano não fez? Imagine. Quantas batalhas, quantas mortes. Isso que a gente está ouvindo, lendo agora, né, e na semana passada, é uma delas. O cortejo movimentou-se solenemente desde a porta triunfal até o Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto através do sinuoso caminho, porquanto a festividade era consumada de molde a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patriciado romano. Então era de interesse passar por toda a parte que eles queriam mostrar da cidade. Em dado instante, todavia, antes de se elevar à colina, todo o cortejo parou e os olhos ansiosos da multidão convergiram para Simão e seus 3 companheiros, auxiliares diretos da sua chefia na resistência da cidade famosa. Públio Lentulus, embora cego, mas afeito ao tradicionalismo daquelas comemorações, compreendeu que era chegado o instante supremo. Quer dizer, o Públio conhecia esse ritual. Ele conhecia todo esse cortejo, como se que aquilo acontecia, qual era o momento, inclusive, que acontecia a matança ali, né, dos condenados. Então ele percebeu, apesar de cego, que aquele era o momento, o instante supremo. Em virtude do seu caso especialíssimo e considerando a deferência que a autoridade julgava dever-lhe, o imperador preocupava-se com a sua situação no cortejo, recomendando ao filho Domiciano atender a quaisquer providências de que viesse a precisar em tais circunstâncias. Então, olha que interessante. O imperador Vespasiano tinha uma atenção e um cuidado especial para com o Públio Lentulus. Primeiro porque reconhecia, né, o valor dele, e segundo por conta da situação da cegueira. E tanto que ele recomendou, designou o outro filho, né, porque um dos filhos era Tito, que foi ao combate, e o outro, Domiciano, foi um filho do imperador que foi designado a ficar junto com Públio Lentulus e atender qualquer coisa que ele pedisse, qualquer coisa que ele precisasse. Naquele momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se ao flagício de Simão, diante de toda Roma embriagada e vitoriosa,
enquanto André de Gioras e os dois companheiros eram conduzidos à prisão mamertina. Então, para a gente entender também como é que está acontecendo o processo, não eram supliciados todos de uma vez. Então, o chefe foi o primeiro, mas então os outros foram conduzidos à prisão, a Mamertina, que era uma prisão famosa ali na época, né? Onde aguardariam o chefe após a flagelação para a morte em conjunto. Então, olha aqui, o chefe ele ia ser torturado ali, mas não morto. Depois ele chegaria para todos morrerem juntos, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através de gemônias e sob as vistas do povo atirados às correntes do Tibre. Então, arrastados através das gemônias, que eram escadas, né, por onde ali eles deveriam passar. Então, olha isso, mortos arrastados por essa escada para depois serem jogados nas águas do rio Tibre. De alma ansiosa, mas disposto a realizar seus desígnios, o senador chamou o príncipe, a cuja assistência fora recomendado, expressando-lhe o desejo de dirigir a palavra a um dos prisioneiros em particular e em condições secretas, no que foi imediatamente atendido. Então, o público conseguiu, né, nesse momento, pedir para que o filho, né, do imperador levasse ele para ter uma conversa secreta com um dos prisioneiros. Domiciano tomou-lhe do braço com atenção e, conduzindo-o a uma dependência da prisão sinistra, determinou a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, conforme o desejo de Públio, aguardando o fim da entrevista numa sala próxima, juntamente com alguns guardas. Tão logo penetrou o condenado para o interrogatório do antigo político do Senado. Então eles tinham essa sala reservada, Públio sabia, né? E o filho do imperador respeitou isso e levou Públio e te chamou, achando que ele tinha suas razões e que eram inquestionáveis. Defrontando-se. Então aí chega, né? André de Gioras é colocado ali na frente de Públio Lentulus e os guardas e os outros saem. Defrontando-se, os dois inimigos tiveram estranha sensação de mal-estar. Publio Lentulus não mais podia vê-lo, mas se os seus olhos já não tinham expressão emotiva, prestadas para sempre às pupilas claras e enérgicas, seu perfil ereto manifestava as emoções que o dominavam. Então, mesmo sem ver, ele estava, né, extremamente emocionado, ansioso, né, com aquele momento. Senhor André, exclamou o senador profundamente emocionado. Contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto, de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras reticenciosas em Jerusalém, no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações a meu respeito. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude. Quer dizer, ele está deixando claro, eu não estou aqui para questionar o porquê que você fez isso. Não é esse a questão, não é essa a questão. Mas tão somente informar-vos neste momento em que a justiça do império vos toma conta. Então, ó, calma. Mas tão somente informar-vos neste momento em que a justiça do império vos toma a sua conta, que tudo fiz por devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade. Então, olha que interessante, porque agora, nesse momento, Públio Lentulus está falando para o André algo que ele nem sabia. Porque Públio Lentulus, depois que André de Giora saiu da sala dele, ele se arrepende de não ter se mobilizado para tentar devolver o filho para o pai, porque ele se lembra do filho dele, né? E
E ele agora está falando para o André. Neste momento em que a justiça do império vos toma sua conta, quer dizer, você agora está nas mãos do império, eu não tenho nada com isso. Mas que eu tudo fiz para te devolver o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade, ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade no vosso coração. Olha isso. O Públio está contando a verdade, né, do que aconteceu e lamentando. Não chegou ainda, né, a pedir desculpas, mas falando, mas eu tentei fazer e eu lamento não ter conseguido alcançar o efeito desejado e despertado, né, feito aumentar o ódio tão grande no seu coração contra a minha pessoa. Agora, porém, não mais ordeno. Olha já a humildade do senador. Eu aqui não estou para dar ordem. Um cego não pode determinar providências de qualquer natureza, em face das penosas injunções da sua própria vida. Mas solicito, olha isso, não ordeno, mas eu te peço, o vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou a vista para sempre. Ele poderia ter continuado na arrogância dele, né? No orgulho, mesmo estando cego, ele poderia continuar dessa maneira, mas não. Ele fala que ele tentou consertar a situação que ele tinha começado a causar lá atrás, lamentava que não tinha surtido efeito, e agora, na condição dele, ele não estava ordenando nada, ele estava somente pedindo que se ele pudesse esclarecesse com relação a quem era aquela pessoa que cegou ele. Porque ele tem dúvidas íntimas. Ele acha que pode ser o filho. André de Gioras estava igualmente abatidíssimo na sua decrepitude enfermiça. Então, muito tempo passou também, né? Imaginem, desde que ele foi capturado, todo o trajeto de Jerusalém a Roma não é tão perto assim. Naquela época, levava tempo para chegar. Depois que chegou, ainda teve o tempo esperado para acontecer a festividade. Então, nesse período, André de Gioras está enfraquecido, ele sofreu uma série de consequências de uma privação material, né? E aí, então, André de Gioras estava igualmente abatidíssimo, comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz. Olha isso, olha como o tempo vai transformando as coisas, né? Apesar de tudo que esses dois fizeram um para o outro, apesar de tantos anos de desejo de vingança e de tanta coisa errada que foi feita, os dois num princípio de uma transformação. Então ele estava, né, naquele momento, comovido pela atitude mais humilde do público e fazendo o íntimo retrospecto dos seus atos criminosos. Naquelas horas supremas de sua vida, respondeu amargamente compungido. Então, muita coisa estava passando pela cabeça, né, do André também. E ele responde, senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência à face desse mundo. Então não é só o tempo de prisão, é a certeza da morte, né? E ele reconhece. A hora da morte é diferente, faz a gente questionar muita coisa. É por isso, talvez, que sinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Olha como qualquer espírito um dia é capaz de amolecer na sua rudeza, né? Desde que
que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos. Quer dizer, agora ele está vendo que, na verdade, ele não estava somente cumprindo a lei de Moisés, como ele achava. Ele estava com liberdade que Deus dava para ele fazer o que ele quisesse, fosse bom ou fosse ruim. Então, ó, Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, mormente aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. E isso eu acho que é para todos nós, né? Chega uma hora que a nossa vida encarnada, né, o papel que a gente assumiu nessa encarnação se encerra. E todas as necessidades, todas as lutas, todos os atos, a gente avalia de maneira diferente. Considerando, puxa vida, eu não sou só isso. E então tudo que eu fiz nesse momento foi bom ou foi ruim? No caso do André de Gioras, ele como sacerdote, e enxergando que na verdade ele tinha poderes e achando que ele poderia então fazer o que ele quisesse desses poderes, agora a morte estava reduzindo ele a algo mais humildemente, a ponto de ele se enxergar como uma alma falida. Uma alma que não tomou as melhores decisões no meio dessa vida com dificuldades, né? Fez escolhas que agora ele estava se arrependendo e não tem como esconder. Ou se esconder dele mesmo, às vezes, achando que ele poderia ter desculpa. Chegou num momento, diante de um tribunal, que é da própria morte, que não tem como mentir ou subornar. Sei que é tarde para regredir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos. Mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, que, acicatado pelo julgamento divino, não pode enganar a ninguém. Há quase 40 anos, olha isso, agora ele está falando arrependido. Públio também falando, conversando com ele mais humildemente. E agora André de Gioras, né, começando a mostrar seu arrependimento, fala: há quase 40 anos, vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente para as galeras, e debalde implorei a vossa clemência de homem público para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente num mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Então, mostrando toda a trajetória do que aconteceu com o filho dele, né? Desde que Públio condenou ele. Nesse instante, o cego, que escutava atenta e eminentemente emocionado, ao identificar naquela narrativa o algoz da filha, interrompeu-a perguntando: Flamínio Severus? Porque aí naquele momento ele consegue também linkar, entender que Saul, que viveu com ele lá na casa do grande amigo dele, era realmente aquele Saul que ele prendeu lá atrás. Porque agora o pai dele confirmou, ele foi vendido para o senador Flamínio Severus. Sim, era também como vós um senador do império. Então André confirmando, profundamente emocionado ao ligar os fatos dolorosos de sua família à pessoa do antigo liberto,
mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, o senador recalculou no íntimo a sua amargura, conservando-se em atitude de expressivo silêncio enquanto o condenado prosseguia. Saul, todavia, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna, voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a prosperar. Mas devo revelar-vos que, não obstante os textos da lei por mim pregada muitas vezes, que nos manda desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos. Então, olha agora. Por enquanto, ele contou o que aconteceu com o filho. Foi vendido para o outro senador, mas conseguiu a liberdade, inclusive visitava ele, porque o Públio sabia, né, que o Saul era um ex-escravo liberto, e agora confirmando que o ex-escravo visitava o pai. Então o pai já sabia que Saul não tinha mais sido condenado a ponto de ter morrido ou de nunca mais poder ver o pai, porque ele já estava vindo. Mas mesmo depois de ter tido o filho de volta, ele mantém na sua dureza, na sua necessidade íntima de vingança, persiste, porque ele continua de posse do Marcos, ele continua planejando a vingança até o ponto de realmente, naquele momento, fazer com que o filho segue o senador. Mas olha como ele já reconhece, falou assim, apesar, né, não obstante os textos da lei por mim pregadas muitas vezes. Quer dizer, ele como um conhecedor da religião, como um sacerdote que deveria passar as leis divinas para o povo, resolveu fazer a vingança. Então, mesmo sabendo que eu deveria desejar ao próximo o que eu gostaria para mim mesmo, não cruzei os braços ante a vossa arbitrariedade criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Para isso, numa noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos da vossa residência de Cafarnaum. Então, olha isso. Agora Públio tem a certeza. Tem o esclarecimento daquilo que por muito tempo ele não conseguiu desvendar, não conseguiu entender. Quem levou aquele filho? Que ele nunca achou. E aí agora André de Gioras reconhecendo para ele, né? De cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive de envenenar, para que não viesse a revelar o segredo e tolher meus sinistros propósitos, quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio de um grande sestércio. Então teve mais, vocês se lembram? Teve uma época que ele deu um grande prêmio, falou assim, para quem me trouxer o meu filho. E o André de Gioras, com medo da Semele, né, que era a serva na casa dele, que entregasse o que ela tinha feito junto com o André para aquele dinheiro, ele acabou envenenando ela naquela época. Então, a quem descobrisse o paradeiro do pequenino, lembrareis, por certo, da criada Semele, que morreu repentinamente em vossa casa. Enquanto André de Giora se detinha na triste confissão que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma, representando cada palavra um estilete de amargura, a lhe retalhar o coração, Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos. Então, tarde demais, mas ele entendeu, ele teve conhecimento de tudo. Recordando os angustiosos martírios da companheira como esposa caluniada e mãe carinhosa. Então, agora se completam as informações, porque se ele já tinha perdoado a Lívia, vendo que, na verdade, ela realmente era inocente, agora ele estava se lembrando de que, na época, ele chegou a pensar que
o filho dele tinha sido sequestrado porque a esposa tinha um caso com algum governante ali, com o Pôncio Pilatos na época. E agora, então, ele viu que não tinha nada a ver. Foi por causa daquela condenação daquele menino que atirou aquela pedra que pegou de raspão no rosto de Lívia. Tudo isso que lá no começo a gente chamou atenção gerou tudo o que aconteceu nesse livro, tudo o que aconteceu na história do senador. E agora ele, então, mais uma vez confirmando: a esposa não tinha culpa de nada, era caluniada, e uma mãe extremamente carinhosa e devotada. E impressionado, porém, com o seu silêncio doloroso, André continuava. Quer dizer, André, falando tudo aquilo, talvez imaginasse que o senador iria explodir, iria agredir, iria matar ele naquele momento, ou iria pelo menos falar um monte de coisa. Mas o senador estava em silêncio. E o André, impressionado com aquele silêncio, continuou: Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei vosso filhinho, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência. Favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei a minha vindita em nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sei enxergar mais a nossa situação, senão como pais desventurados. Então, se antes ele queria contar tudo isso que ele está contando, para maltratar ainda mais o Públio, sabendo dessas verdades, agora ele está contando num reconhecimento de culpa, num pedido de perdão quase. Reconhecendo que os dois ali são dois desventurados. Sei que vou comparecer breve no tribunal mais íntegro dos juízes, e se vos fosse possível, quer dizer, ele sabe que agora ele vai se encontrar com os deuses, da maneira que ele acredita. Então, ele vai ser julgado por aquilo que ele fez, de maneira, como ele diz, o tribunal mais íntegro. Mas, mesmo assim, se fosse possível, eu desejava que me desseis um pouco de paz com o vosso perdão. Olha isso. Ele tem necessidade do perdão daquele que ele prejudicou. É curioso, né? Porque a gente está estudando o livro das obras de André Luiz, no horário das 6h30, e acabou de acontecer um desencarne de uma pessoa que também não conseguia partir se não tivesse o perdão da própria esposa, que ele julgava ter prejudicado. Na verdade, ele nem prejudicou tanto assim, como no caso do André, mas o quanto que a necessidade de perdão do prejudicado se faz assim muito presente no coração de um culpado. O velho senador do império não saberia explicar as suas profundas dores, ouvindo aquelas revelações angustiosas e amargas. Então ele não estava falando, mas ele estava por dentro, sentindo uma dor assim inimaginável. Ouvindo André, sentia ímpetos de perguntar pelo filhinho em criança, por suas tendências, pelas suas aspirações da mocidade. Quer dizer, ele queria, como pai, queria saber notícia de como foi, já que ele esteve vivo todo esse tempo. Ele tinha ímpeto de querer matar essa curiosidade. Desejava inteirar-se dos seus trabalhos, das suas predileções. Mas cada palavra daquela confissão amargurosa era uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Qual estátua muda do infortúnio, ainda ouviu o prisioneiro repetir, quase em lágrimas, arrancando-o das suas divagações sombrias e tormentosas. Então imaginem isso.
por dentro, o senador, é claro que a gente tem acompanhado, ele tem passado por uma renovação. Ele entendeu, né, que ele estava errado, tem coisas, mas existem coisas que mesmo no nosso desejo de melhorar, na nossa conversão, no nosso entendimento do caminho a seguir, nós temos ímpetos, nós temos instintos, nós temos o sangue às vezes fervendo e nos fazendo voltar ao homem velho que a gente carrega dentro da gente. Então o Públio Lentulus está nesse conflito. Dentro dele, sofrendo, sentindo uma dor, e o outro pedindo perdão, mas a gente sabe o quanto de orgulho que ele carrega dentro dele. O quanto de conceitos sobre o que se tem que fazer numa situação como essa. Então, perdão, jamais. Isso fazia parte da cultura do Império Romano. É subjugar, é poder dominar, é poder humilhar aquele que eles julgam serem abaixo da raça deles. Então, tudo isso estava turbilhando, imagino eu, né, dentro do senador. E o André pedindo mais uma vez, senador, e insistia ele suplicando tristemente: perdoai-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Revelai meu crime e dai-me forças. Relevai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Perdoar? Mas como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Então, lá dentro ele estava, mas por que perdoar? Fui eu a vítima. Eu que fui ofendido. Singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava o inimigo implacável que procurara aflitivamente por consecutivos e longos anos de infelicidade. Então, tudo o que ele sempre quis ter em suas mãos, ele estava agora ali, na frente dele. O responsável por todo o infortúnio, o sofrimento dele, estava ali agora, na frente dele. Mas, na sua introspecção, sabia entender igualmente as próprias culpas. Olha isso. Que isso é algo difícil, né? Quando a gente é prejudicado, a gente só vê geralmente o defeito dos outros. Mas ele viu ali o tanto que ele tinha sido prejudicado, mas ele também conseguiu não deixar de lado a sua própria culpa, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava como um cadáver ambulante, no seio das sombras espessas. De que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado? Então, olha o reconhecimento que ele também está, a reflexão que ele está fazendo nesse momento. Tanto poder que ele tinha, a posição, a postura, a riqueza, de que valeu? A vida dele foi de sofrimento mesmo assim. Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas. Todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo senão para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia, no seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Quer dizer, apesar de reconhecer tudo, de pesar para os dois lados, a culpa dele e a culpa do inimigo, ele não conseguia aceitar a ideia do perdão. No íntimo ele recusava. Foi então que se lembrou de Jesus.
e de sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara a todos os seus algozes e ensinara aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. E às vezes a gente, por muito menos, não se lembra de Jesus. Ou pensa assim, ó, mas Jesus era Jesus. Eu não vou perdoar o que tal pessoa fez para mim. Olha o que ela fez. Essa pessoa eu não consigo. Era muito diferente a situação que esses dois se encontravam. Imagina, o prejuízo é muito maior. E ainda assim, ele consegue se lembrar nesse momento do exemplo que Jesus nos deu, que foi a maior lição que ele nos deu, de ser prejudicado e não querer o mal daquele que o prejudicou. Aliás, perdoar e desejar o bem. Recordou igualmente que Jesus, sua esposa imaculada, que por Jesus, sua esposa imaculada morrera nas ignomínias do circo infamante, por Jesus voltar à família do reino das sombras, para incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Então, quando ele se lembra de Jesus, igualmente ele se lembra que Lívia foi igual. Ela morreu também, por amor a Jesus, e por Jesus também o amigo dele, o grande amigo dele, depois da morte, volta para ele, conversa com ele, mostra a, a, a inocência da esposa, e no fim termina mostrando para ele, olha que, como a providência divina é. Porque o alto sabia que iria chegar nesse momento em que Públio iria ser colocado na necessidade de perdoar aquele que fez tudo. E Flamínio já tinha vindo e dado esse recado. E incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simão já caminhava vacilante e ensanguentado depois do açoite para o interior da prisão, epilogando o suplício. Então, já ele percebeu que o tempo estava acabando. Era perdoar ou não? Foi então que Públio Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotava uma fonte de linfa cristalina. Então, esse é o grande momento o grande momento da trajetória de Públio Lentulus. Não foi somente ou principalmente no momento em que ele reconheceu a Lívia. Ali, e se arrepende e começa. Foi no momento em que ele consegue dar esse passo de realmente fazer aquilo que é preciso. Copiosas lágrimas desceram-lhe as faces rugosas e macilentas das órbitas sem expressão, dos olhos mortos, e como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais, quer dizer, apesar dele não ver, ele queria enxergar da maneira que fosse possível, espiritualmente, a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme: Estais perdoado. Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minutos, o cadáver de André de Gioras era arrastado às Germônias para ser atirado ao Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu do restante das numerosas cerimônias do templo de Júpiter. Então, depois dessa conversa, ele não voltou para as festividades. Ele simplesmente consegue dizer que perdoou
e volta, mas o André de Gioras é morto mesmo assim. O cortejo era agora iluminado pela claridade de 1000 fachos colocados pelos escravos em 40 elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite, mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegando grande cansaço. Tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão, que fora deixada pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas da sua desventura. Em meditações amargas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César. Olha isso, olha o que ele consegue enxergar. A vida dele, o resumo da vida dele, da mesma maneira que o André de Gioras chega no momento próximo da morte e faz o balanço da vida dele e reconhece: eu errei, eu estava cego, eu estava envolvido por esse sentimento de revolta, de punição, de vingança, e errei, e sou um espírito falido. E ele, aqui também, ele tomou a decisão certa naquele momento, mas na retrospectiva da vida dele, ele consegue enxergar claramente. Ele viveu para César, para a materialidade, para o mundo. E Lívia vivera para Deus, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. Então ela viveu para Deus. E a compensação que ela teve foi diferente da dele. Ele viveu para César, ele viveu para o mundo. E ele estava recebendo a colheita daquilo que ele tinha plantado. Cada um colhendo segundo as suas obras. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para a sua mulher, seu altivo coração estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Então, agora a gente começa a entender porque o senador Públio Lentulus, fracassado nessa encarnação, é o mesmo aqui, ó. É o mesmo que depois encarnações, em cima de encarnações, vai se redimindo, vai se regenerando, vai aprendendo, vai pagando, vai crescendo, até chegar hoje a ser o que ele é pra gente. Então eu penso que uma das maiores lições desse livro e de Paulo Estevam, que a gente leu também, é que por mais dura, mais equivocada que esteja a alma, ela um dia tem um destino muito, muito grande, muito sublime, de muita luz. Então a gente não tem como condenar ninguém, nenhum desses dos piores que a gente possa analisar hoje, dos que estão mais perdidos nas decisões egoístas que prejudiquem ele mesmo ou outros ou multidões. Não tem quem não tenha, né, um caminho de luz pela frente. A diferença é o tempo que essa pessoa pode levar para enxergar isso. Mas Emmanuel, Paulo, são grandes exemplos para a gente, né? E inclusive porque a gente então tem que reconhecer que nas nossas sombras, nas nossas dificuldades, a gente também tem o mesmo caminho e a gente pode abreviar isso se a gente quiser. Se a gente estiver no ponto realmente de enxergar e tomar essa decisão de seguir o caminho do Cristo, do perdão, de fugir daquilo que a gente está acostumado a fazer por tantos e tantos anos, né, e séculos e encarnações que a gente vem fazendo. Então a gente encerra esse capítulo, né? Vocês podem dizer aí alguma coisa, se vocês precisarem ou quiserem
salientar alguma coisa. Mas na semana que vem, então, a gente já vai entrar no penúltimo capítulo do livro, que se chama Lembranças Amargas. E esse capítulo 8, então, é o capítulo marcante desse livro, né? Da história, da trajetória de mudança, né? Do senador Públio Lentulus para se tornar Emmanuel, né? Que é ele hoje para a gente. Certo, gente? Certo, Marco. Nossa, é muito lindo, mas olha, essa frase que você falou, última aí, não tem quem não tenha um caminho de luz pela frente. Nossa, Marco, Não você tem. fechou com chave de ouro, cara. É, Seja quem for, seja quem seja for, quem for. seja quem for, são todos filhos do mesmo Criador e o Criador ama a todos da mesma maneira. Exatamente. Então, beleza. E aí, Dorfo, tranquilo? Tranquilo, Marco. Beleza. Então tá jóia. Bom, estamos no caminho do fim aí e vamos agradecer a Deus pelo presente que nós temos, né? De Emmanuel e Com certeza, do Chico. Mas com então, certeza. uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Ótima noite, ótima semana. Tchau, Marco. tchau.